O ar quente de dezembro, pesado com a promessa de chuva de verão, entrava pela janela da cozinha, trazendo consigo o som distante de risadas e o estouro de fogos de artifício que alguma criança impaciente havia soltado. Dentro da casa dos Almeida, o cheiro era uma sinfonia complexa de Natal. O aroma adocicado do peru assando lentamente no forno, dourando sob uma camada generosa de manteiga de ervas, misturava-se com o cheiro cítrico das laranjas que enfeitavam o tender. Havia também o perfume terroso das batatas corando, o cheiro verde picado para a farofa e, flutuando sobre tudo isso, o aroma inconfundível de cravo e canela vindo de uma panela de vinho quente que minha avó, matriarca e coração daquela casa, insistia em preparar todos os anos, mesmo que o calor de quase 30 graus lá fora tornasse a bebida um desafio. Eu estava na sala, sentado no chão de taco encerado que brilhava sob a luz amarelada dos pisca-piscas enrolados na árvore de Natal. A árvore, um pinheiro artificial que já tinha visto natais melhores, estava carregada de enfeites que contavam a história da nossa família. Havia bolas de vidro frágeis, herança da bisavó, anjos de feltro com asas tortas feitos por mim e por meu irmão, Lucas, quando éramos crianças, e uma estrela de plástico dourado no topo, que piscava numa sequência hipnótica e irregular. O som dos pisca-piscas era um zumbido baixo e constante, quase um ronronar, que se misturava ao som da televisão ligada num especial de Natal que ninguém estava realmente assistindo. Pelo vão da porta, eu observava a movimentação na cozinha. Minha mãe, Helena, movia-se com a eficiência de um general em campo de batalha. O cabelo, que ela tinha tentado prender num coque elegante, já soltava mechas rebeldes que caíam sobre seu rosto corado pelo calor do fogão. Ela vestia um avental vermelho com a estampa de um Papai Noel barrigudo, um presente irônico de meu pai de anos atrás, que se tornará uma tradição. Ela provava o molho da carne, depois ajustava o sal do arroz, tudo com uma expressão de concentração intensa que só se via nela naquela época do ano. Meu pai, Roberto, tentava ajudar, mas sua presença na cozinha era mais decorativa do que útil. Ele era o responsável oficial por fatiar o peru, uma tarefa que ele levava com a seriedade de um cirurgião, afiando a faca num ritual demorado e barulhento, que sempre fazia minha mãe revirar os olhos. Cuidado, Roberto, vai acabar cortando a toalha de mesa nova, ela dizia, e ele respondia com um sorriso, garantindo que sua perícia era inquestionável. Meu irmão mais velho, Lucas, encostado na geladeira, bebia uma cerveja gelada, o suor escorrendo pela garrafa e pingando no chão. Ele e meu pai trocavam comentários sobre futebol, uma linguagem segura que eles usavam para se conectar. A voz grave de meu pai e a risada mais alta de Lucas eram uma trilha sonora familiar, um som que, para mim, era tão natalino quanto as canções que tocavam baixo no rádio da cozinha. E havia vovó Inês, sentada em sua poltrona de vime no canto da sala, perto da janela. Ela descascava nozes com um quebra-nozes de metal que parecia uma antiguidade. O estalar das cascas era um som seco e rítmico. Seus dedos, nodosos pela idade, moviam-se com uma destreza surpreendente. Ela usava um vestido florido, de um tecido leve que balançava com a brisa que entrava, e seus cabelos brancos como algodão estavam presos num coque perfeito na nuca. De vez em quando, ela olhava para mim e sorria, um sorriso que enrugava os cantos de seus olhos e parecia dizer que tudo estava exatamente como deveria estar. O calor dentro de casa era quase palpável, uma mistura do forno ligado, das luzes da árvore e da umidade que se infiltrava pelas janelas abertas. Eu podia sentir o suor formando uma linha fina na minha testa e descendo pelas minhas costas. O toque do chão de madeira frio era um alívio. Eu passava os dedos sobre o tapete felpudo que ficava sob a árvore, sentindo a maciez das fibras enquanto observava os presentes empilhados. Embrulhos coloridos, laços de fita brilhantes, cada um guardando uma pequena promessa de alegria. Foi então que a campainha tocou, um som estridente que cortou a harmonia da casa. Todos pararam por um instante. Minha mãe secou as mãos no avental, meu pai largou a faca, e até a vovó parou de quebrar as nozes. O primeiro convidado havia chegado. Mas o ar na sala mudou. Uma tensão sutil, quase imperceptível, começou a se instalar. Porque sabíamos quem estava do outro lado da porta. Era a tia Clarice. E com ela, vinha sempre a possibilidade de uma tempestade. A chegada da tia Clarice era sempre um evento.
Ela não simplesmente entrava, ela irrompia. A porta se abriu e a voz dela, um tom mais alto que o necessário, preencheu a casa antes mesmo que ela aparecesse por completo. Feliz Natal, família! Cheguei trazendo alegria, ou pelo menos, a melhor torta de nozes que vocês vão comer na vida. Ela entrou na sala carregando uma travessa de vidro coberta com um pano de prato bordado. Clarice era o oposto de minha mãe. Onde Helena era prática e discreta, Clarice era exuberante e chamativa. Ela usava um vestido verde lantejoula que brilhava a cada movimento, capturando e refletindo a luz dos pisca-piscas da árvore como uma bola de discoteca. Seus cabelos loiros estavam armados num penteado elaborado, e a maquiagem era impecável, apesar do calor. Ela exalava um perfume doce e forte, que imediatamente competiu com os cheiros da cozinha. Helena, querida, você parece exausta. Eu sempre digo que você se esforça demais, disse ela, dando um beijo estalado no rosto da minha mãe e entregando a torta. Minha mãe forçou um sorriso. É o calor, Clarice. E alguém precisa garantir que a ceia seja perfeita. A troca de palavras foi polida, mas a corrente de eletricidade estática entre as duas irmãs era quase visível. Tio Ricardo, o marido de Clarice, entrou logo atrás dela, um homem quieto e gentil que sempre parecia um pouco perdido na órbita de sua esposa. Ele carregava uma garrafa de vinho e sorria para todos, um sorriso genuíno que tentava apaziguar as tensões que sua esposa criava. Boa noite, pessoal. O cheiro está maravilhoso, Helena. Pelo menos alguém aprecia meus esforços, murmurou minha mãe, baixo o suficiente para que apenas eu, que estava mais perto, pudesse ouvir. A chegada deles foi o estupim. A cozinha, que antes era um espaço de harmonia, agora parecia pequena demais. Tia Clarice começou a inspecionar os pratos, oferecendo sugestões que soavam mais como críticas. Ah, você fez a farofa com bacon? Eu teria usado linguiça defumada, dá um toque mais sofisticado. Ou então, esse arroz parece um pouco úmido, querida. Cuidado para não virar um risoto. Minha mãe, com a paciência já no limite, respondia com monossílabos cortantes. É assim que o Roberto gosta. O arroz está perfeito. Eu senti a atmosfera se tornando mais densa, o ar mais pesado. Decidi me refugiar na varanda dos fundos, um pequeno espaço com vasos de samambaia e uma cadeira de balanço de ferro. Lá fora, o ar estava um pouco mais fresco. A noite se aproximava, e o céu começava a adquirir um tom de azul profundo, salpicado pelas primeiras estrelas. O som da festa ao lado, que antes era apenas um ruído de fundo, agora parecia mais convidativo, mais alegre do que o clima que se instalava na minha própria casa. De lá, eu podia ouvir as vozes da cozinha, agora mais altas. A discussão, como sempre, começou por um motivo trivial. A torta de nozes de Clarice. Eu trouxe para a sobremesa, mas pode servir junto com o salpicão, se quiser, disse Clarice, sua voz carregada de uma falsa casualidade. Eu já fiz a sobremesa, Clarice. Fiz o pavê de pêssego que a mamãe nos ensinou a fazer. A nossa tradição de família, respondeu minha mãe, e a ênfase na palavra nossa foi como uma flecha. Ah, o pavê. É gostoso. Um pouco antigo, talvez? As pessoas hoje gostam de coisas mais elaboradas. Minha torta tem nozes pecan caramelizadas e um toque de conhaque francês. A briga estava declarada. Não era sobre tortas ou pavês, é claro. Era sobre anos de competição não resolvida, de mágoas guardadas, de duas irmãs que se amavam, mas que não sabiam como parar de se machucar. Era sobre quem era a melhor filha, a melhor cozinheira, a melhor mãe. Eu fechei os olhos, o som das vozes se misturando com o zumbido dos grilos no jardim. Eu podia ouvir o coração da minha avó se partindo um pouco mais a cada Natal, a cada briga. E o meu também. Eu me perguntava se este seria o ano em que tudo iria desmoronar de vez, ou se, por algum milagre de Natal, a paz finalmente encontraria um caminho para nossa mesa. O cheiro de peru assado agora parecia carregado de uma melancolia que não estava lá antes. A ceia estava quase pronta, mas o apetite de todos parecia ter desaparecido, substituído por uma amargura que nem o vinho quente da vovó seria capaz de adoçar.
O som da discussão na cozinha aumentou, transformando-se num murmúrio irritado que se infiltrava até mesmo na tranquilidade aparente da varanda. As vozes de minha mãe e de tia Clarice subiam e desciam em ondas de acusação e defesa, um dueto desafinado de ressentimentos antigos. Eu podia distinguir fragmentos de frases, palavras afiadas como cacos de vidro. "Você sempre faz isso", gritava uma. "Você nunca me escuta", rebatia a outra. Era uma dança dolorosamente familiar, um roteiro que todos nós conhecíamos de cor. Meu pai e tio Ricardo tentaram intervir, suas vozes graves e conciliadoras tentando abrir espaço entre os tons agudos das irmãs. "Meninas, por favor, é Natal", dizia meu pai, com um tom de cansaço que revelava quantas vezes ele já havia pronunciado aquela mesma frase. Tio Ricardo, sempre mais discreto, provavelmente tentava distrair Clarice com um copo de vinho ou um elogio a alguma coisa, qualquer coisa, que não fosse a comida. Lucas, meu irmão, apareceu na porta da varanda, a silhueta recortada contra a luz da sala. Ele segurava 2 garrafas de cerveja, o vidro soando frio em suas mãos. "Parece que o show começou mais cedo este ano", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ele me ofereceu uma das garrafas. O vidro gelado foi um choque bem-vindo na minha mão quente e suada. "Você acha que um dia vai ser diferente?", perguntei, observando a espuma borbulhar dentro da garrafa âmbar. Lucas deu de ombros, um gesto que era ao mesmo tempo de resignação e de proteção. "Eu não sei. Mas todo ano eu tenho esperança. Uma esperança idiota, talvez." Ele se encostou na parede ao meu lado, e ficamos ali em silêncio por um momento, 2 irmãos unidos por um laço de sangue e pela experiência compartilhada de navegar nas águas turbulentas dos natais em família. O som dos grilos parecia mais alto agora, como se tentassem abafar a discórdia que vinha de dentro. Lá dentro, a briga atingiu seu clímax. Ouvi o som de algo se quebrando, um prato, talvez, ou um copo. Um silêncio súbito e pesado se seguiu, mais ensurdecedor do que os gritos. Então, ouvi a voz da minha avó. Firme, clara e com uma autoridade que ela raramente usava. "Chega!" Uma única palavra. Mas foi o suficiente. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais um silêncio de tensão, mas de choque. A vovó Inês, a rocha silenciosa da família, a observadora passiva de tantas batalhas, havia finalmente entrado no campo de guerra. Eu e Lucas nos entreolhamos, os olhos arregalados. Em todos os nossos anos, nunca tínhamos ouvido a vovó levantar a voz daquela maneira. Lentamente, como que atraídos por uma força invisível, nós nos levantamos e voltamos para dentro. A cena na cozinha era um quadro congelado de drama familiar. Minha mãe estava encostada na pia, o rosto pálido e os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Tia Clarice estava parada no meio da cozinha, o peito subindo e descendo rapidamente, a maquiagem perfeita agora manchada por uma lágrima solitária que escorria por sua bochecha. Cacos de um prato de sobremesa, branco com delicadas flores azuis, estavam espalhados pelo chão, perto dos pés dela. Meu pai e tio Ricardo pareciam estátuas, sem saber como se mover ou o que dizer. E no centro de tudo, estava a vovó. Ela ainda estava sentada em sua poltrona, que havia sido arrastada para a porta da cozinha, como se ela fosse um juiz presidindo um tribunal. Suas mãos, que antes descascavam nozes, agora repousavam em seu colo, uma sobre a outra. Seu rosto, geralmente tão sereno, estava marcado por uma tristeza profunda. "Olhem para vocês", disse ela, a voz baixa, mas cortante. "Olhem para esta casa." O cheiro de comida boa no ar, a árvore piscando na sala, os presentes esperando para serem abertos. Tudo que deveria trazer alegria, vocês transformam em veneno. Ela olhou para minha mãe. "Helena, minha filha. Você trabalha tanto para fazer tudo perfeito. Mas a perfeição que você busca não está no sal do arroz ou no ponto do peru. Está no coração das pessoas que você ama. E você está deixando seu coração endurecer." Depois, ela se virou para a tia Clarice. "E você, Clarice? Você chega aqui com sua torta e seu brilho, mas o que você realmente traz é sua insegurança. Você sente que precisa provar seu valor,
mas você mede seu valor com a régua errada. O amor não é uma competição. O silêncio na cozinha era tão denso que se podia sentir. As palavras da vovó pairavam no ar, cada uma delas encontrando seu alvo com uma precisão dolorosa. Eu me lembro, continuou a vovó, a voz agora mais suave, tingida de nostalgia, de quando vocês duas eram meninas. Na noite de Natal, vocês dividiam o mesmo quarto, a mesma cama. E vocês não conseguiam dormir, de tanta ansiedade para ver se o Papai Noel viria. Vocês ficavam sussurrando uma para a outra no escuro, compartilhando segredos e sonhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto da minha mãe. Tia Clarice soluçou, um som baixo e contido. Vocês se esqueceram daquelas meninas? Perguntou a vovó, a voz embargada. Eu não. Eu ainda as vejo. Vejo a Helena, que sempre cuidou da Clarice, que a protegia dos meninos maus da escola. E vejo a Clarice, que sempre fez a Helena rir, mesmo nos dias mais tristes, com suas imitações e suas piadas. Ela fez uma pausa, olhando para o chão onde os cacos do prato estavam. Este prato era da minha mãe. Sua bisavó. Ela o usava para servir rabanadas na manhã de Natal. Era o prato favorito dela. Ela suspirou, um som longo e cansado. As coisas quebram. Pratos, corações. Mas a família não deveria quebrar. A gente cola os pedaços. A gente perdoa. A gente tenta de novo. Ela se levantou lentamente, o corpo pequeno parecendo frágil, mas a presença dela era imensa. Ela caminhou até minha mãe e pegou a mão dela. Depois, foi até Clarice e fez o mesmo. Ela uniu as mãos das duas irmãs, as mãos que haviam se tornado estranhas uma para a outra. O Natal não é sobre a ceia perfeita, disse a vovó, olhando de uma para a outra. É sobre a graça. A graça de estarmos juntos, de nos perdoarmos, de nos amarmos apesar de nossas falhas. É sobre a esperança de que podemos ser melhores. Para nós mesmos e um para o outro. As lágrimas agora corriam livremente pelos rostos de minha mãe e de minha tia. Elas se olharam, e no olhar delas, eu vi anos de mal-entendidos e de dor começando a se dissolver. Lentamente, quase hesitantemente, elas se abraçaram. Um abraço desajeitado a princípio, depois mais apertado, um abraço que carregava o peso de uma vida inteira de amor e de conflito. Elas choraram nos ombros uma da outra, um choro que não era de raiva, mas de alívio. De libertação. Meu pai colocou a mão no ombro do tio Ricardo, que assentiu com a cabeça, os olhos marejados. Lucas veio e me abraçou de lado, e eu senti um nó se desfazendo na minha própria garganta. A vovó, com a missão cumprida, voltou para sua poltrona. Ela pegou um pedaço de noz da tigela e o colocou na boca, mastigando lentamente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. O silêncio foi quebrado por minha mãe. Clarice, disse ela, a voz rouca de choro, sua torta de nozes, ela cheira maravilhosamente bem. Tia Clarice riu, uma risada molhada de lágrimas. E o seu pavê, Helena, aposto que está divino. Como sempre. A tensão havia se dissipado, substituída por algo novo, algo frágil, mas real. Uma trégua. Uma possibilidade. Meu pai foi buscar uma vassoura e uma pá para limpar os cacos do prato quebrado. Tio Ricardo começou a abrir a garrafa de vinho que ele havia trazido. Lucas ligou o som, e uma canção de Natal suave preencheu o silêncio. Eu observei minha mãe e minha tia, agora lado a lado na pia, lavando a louça juntas, conversando em voz baixa, como se estivessem compartilhando segredos no escuro de um quarto de infância mais uma vez. O cheiro do peru assado parecia ter voltado, mais convidativo do que antes. A fome, que havia desaparecido, começou a voltar, um calorzinho no estômago que era mais do que apenas físico. Era uma fome de comunhão, de pertencimento. A ceia que havia começado em briga estava prestes a ser servida. E, pela primeira vez em muito tempo, parecia que o ingrediente principal seria, finalmente, o perdão. O som da vassoura varrendo os últimos cacos de porcelana do chão foi como um ponto final na discussão. A pá de lixo, com seu barulho metálico,
recolheu os restos do passado, e com eles, uma parte da amargura que havia se instalado na casa. O espaço deixado pelo prato quebrado foi preenchido por um tipo diferente de silêncio, um silêncio de reconstrução. Minha mãe e tia Clarice, ainda com os rostos inchados de choro, mas com os olhos mais claros, começaram a organizar a mesa de jantar. Moviam-se em uma coreografia desajeitada, mas sincronizada. Minha mãe estendeu a toalha de linho branco, aquela que era reservada para ocasiões especiais, e tia Clarice ajudou a alisar as dobras, suas mãos se tocando brevemente sobre o tecido. Foi um toque rápido, quase acidental, mas carregado de um significado que anos de palavras não ditas haviam obscurecido. Eu e Lucas fomos incumbidos de arrumar os pratos e talheres. A cada garfo de prata polida, a cada prato de porcelana com bordas douradas que colocávamos sobre a toalha, parecia que estávamos ajudando a reconstruir não apenas a mesa da ceia, mas os próprios alicerces da nossa família. O tilintar dos talheres era uma música suave, uma promessa de que a festa, apesar de tudo, iria acontecer. Meu pai, com a solenidade de sempre, finalmente declarou que o peru estava pronto. O aroma que se espalhou pela casa quando ele abriu a porta do forno era magnífico. Uma mistura de ervas, de carne assada, de manteiga derretida. Era o cheiro da celebração, o cheiro que, a partir daquela noite, para mim, seria também o cheiro do recomeço. Ele colocou a travessa fumegante no centro da mesa, o peru dourado e brilhante como uma joia. Tia Clarice trouxe o tender, decorado com fatias de abacaxi e cerejas, as cores vibrantes contrastando com a toalha branca. Minha mãe colocou o arroz ao lado, soltinho e branco, e a farofa, rica em bacon e ovos. O salpicão, o lombo fatiado, as saladas coloridas. Aos poucos, a mesa se encheu, uma abundância de cores, de texturas, de aromas. E no final, lado a lado, como um símbolo silencioso de paz, foram colocadas as sobremesas, o pavê de pêssego da minha mãe e a torta de nozes da tia Clarice. Quando todos estavam sentados à mesa, a luz dos pisca-piscas da árvore lançava reflexos coloridos nos copos de cristal. A chama das velas que minha mãe havia acendido dançava suavemente, criando sombras que se moviam nas paredes como fantasmas gentis. Por um momento, ninguém falou. Havia um respeito no ar, uma consciência de que estávamos vivendo um momento frágil e precioso. Vovó Inês, sentada na cabeceira da mesa, olhou para cada um de nós. Seu olhar era como um abraço. Antes de comermos, disse ela, a voz serena, eu gostaria de dizer uma coisa. Esta noite, nós quebramos um prato. Mas consertamos algo muito mais importante. Ela levantou sua taça, que continha apenas água, pois ela não bebia. Um brinde. A nossa família. Imperfeita, barulhenta, às vezes um pouco louca. Mas nossa. A família, respondemos todos em uníssono, o som das taças se tocando preenchendo o ar. E então, começamos a comer. O som dos talheres nos pratos, o murmúrio de conversas, as risadas. Tio Ricardo elogiou o peru do meu pai, que se encheu de orgulho. Lucas contou uma piada que fez todos rirem, até mesmo a vovó. Minha mãe e tia Clarice conversavam, de verdade. Falavam sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre as pequenas coisas do dia a dia. E eu vi minha mãe pegar um pedaço da torta de nozes, e tia Clarice se servir de uma colherada generosa do pavê. Elas trocaram um sorriso que era um tratado de paz. Depois da ceia, nos reunimos na sala para a troca de presentes. A excitação de rasgar o papel, a alegria de ver o rosto de alguém se iluminar com a surpresa. Os presentes eram simples, mas carregados de afeto. Um livro, um perfume, uma camisa. A vovó ganhou um chale de lã macio, que ela imediatamente colocou sobre os ombros. Quando chegou a minha vez, entreguei à vovó o meu presente. Era uma pequena caixa, embrulhada com cuidado. Ela abriu e tirou de dentro um porta-retrato de madeira. Na foto, estávamos eu e Lucas, crianças, com ela no meio, em um Natal de muitos anos atrás. Na parte de trás, eu havia escrito, para a cola que mantém todos os pedaços juntos. Os olhos dela brilharam, e ela me deu um abraço apertado, um abraço que cheirava a lavanda e a sabedoria.
Você sempre foi o meu menino sensível, ela sussurrou no meu ouvido. A noite foi avançando, mas ninguém parecia querer que ela acabasse. Tio Ricardo pegou um violão que estava encostado em um canto e começou a tocar canções antigas, músicas que todos conhecíamos. Cantamos juntos, as vozes se misturando, algumas afinadas, outras nem tanto, mas todas cheias de uma alegria genuína. Em algum momento, eu me vi novamente na varanda, mas desta vez não estava sozinho. Lucas estava lá, e meu pai também. Ficamos olhando para o céu escuro, agora sem estrelas, pois as nuvens de chuva finalmente haviam chegado. Uma brisa fresca soprava, carregando o cheiro de terra molhada. Foi um bom Natal, não foi? Disse meu pai, a voz embargada. O melhor, respondeu Lucas. E era verdade. Não porque a comida estava perfeita, ou porque os presentes foram caros. Foi o melhor Natal porque foi real. Porque passamos pela tempestade e saímos do outro lado, juntos. Porque aprendemos que o perdão é um presente que damos a nós mesmos tanto quanto aos outros. Quando tia Clarice e tio Ricardo foram embora, já passava da meia-noite. O abraço entre as irmãs na porta foi longo e sincero. Eu te amo, ouvi minha tia dizer. Eu também te amo, respondeu minha mãe. A casa ficou quieta. O som da chuva batendo suavemente no telhado era a única música agora. A árvore de Natal ainda piscava, mas o zumbido parecia mais suave. Minha mãe e meu pai, de mãos dadas, olhavam para a bagunça na sala, os papéis de presente rasgados, os pratos sujos empilhados na pia, com um sorriso nos lábios. Era uma bagunça feliz. Eu subi para o meu quarto, mas antes de dormir, fui até a janela. A chuva lavava as ruas, limpando a poeira, deixando tudo fresco e novo. E eu soube, com uma certeza que aqueceu meu coração, que algo dentro de nós também havia sido lavado naquela noite. A ceia que começou em briga não foi esquecida. Ela se tornou parte da nossa história, um lembrete de nossa fragilidade, mas também de nossa força. Foi a noite em que aprendemos que as feridas podem cicatrizar, que os laços podem ser refeitos, e que o amor, no final, sempre encontra um caminho. E esse, eu percebi, era o verdadeiro milagre do Natal.